Histórias inspiradoras você encontra aqui no Inspirar Podcast e hoje eu tenho a honra de dar boas-vindas à minha amiga doutora Carolina Ribeiro Magalhães. Eu vou ter que ler porque aqui é pesado o negócio. Vamos lá. Médica, empreendedora e referência nacional no atendimento de mulheres em busca de emagrecimento saudável, equilíbrio hormonal e autoestima. Fundadora do Instituto CM, ela também lidera mentorias, para médicos e é reconhecida como transformar a forma como profissionais da saúde conduzem seus negócios. Médicos com mais propósito, vendas e resultado. Seja muito bem-vinda, doutora Carolina, que honra te receber aqui. Ah, amiga, muito prazer. Pode me chamar só de Carol, que é meu apelido carinhoso. Mais à vontade. Tá? Não precisa me chamar de doutora e o prazer é todo meu estar aqui com você, contribuir com você, com a sua audiência. Espero ser muito útil para vocês e que seja um bate-papo maravilhoso. Com certeza, não tenho dúvidas. A Carol, a gente se conhece o quê? Há mais de 6 meses, um pouquinho mais. Uhum. E a gente teve uma conexão muito bonita, nós nos conhecemos em Gramado. Verdade. Foi dentro do ambiente do Clex Club. E como é interessante esses ambientes que a gente circula e a gente encontra pessoas tão fantásticas que a gente pode estar numa manhã como hoje aqui gravando este episódio. E Carol, eu gostaria de começar te fazendo uma pergunta. Como era a Carol com 5, 6 anos? Quem era essa menina Carol? Eu sempre fui muito sonhadora. Então, com certeza, nessa época, eu já era muito sonhadora. Era muito mais moleca, né? Com 5, 6 anos, assim. Porque hoje eu acho que eu sou bem patricinha. Mas nessa época eu era mais moleca, assim. Era feliz. Minha infância foi feliz demais, graças a Deus. Olha que bonito escutar isso, infância feliz. E a tua infância foi aonde? No interior, na capital? Foi toda aqui em São Paulo. Eu nasci e cresci aqui em São Paulo. Uhum. Tenho família no interior do Paraná, então eu viajava bastante pro interior, né, em férias. Uhum. Mas eu sou daqui, sou urbana. Urbana. E tu morava com teus pais? Morava com meus pais. Meu pai e minha mãe, com 5, 6 anos já tinha minha irmã, que ela nasceu quando eu tinha 4. Uhum. E, era muito feliz, porque eu queria muito ter uma irmã, então, é engraçado, né? Normalmente a gente tem medo que quando tu tem um irmão, fala assim, vai ter ciúmes e tal. Eu tinha ciúmes ao contrário, porque pra mim, a Marina, minha irmã, ela era minha. Olha, interessante. Então não era que eu tinha ciúmes da minha mãe com ela, né? Assim, era minha, era minha irmã, era como se o cargo principal dela fosse esse. Entendi. Foi meu e até hoje amor. Continua essa relação? Uma relação muito boa, ela é madrinha da minha filha, é uma das minhas melhores amigas, confidentes, é meu bebê. Engraçado, ela vai casar esse ano, então assim, a gente tá bem próxima, emocionada, mas eu queria muito. Que bonito, a importância da família, né? E a tua infância foi na rua? Me conta um pouquinho como é que foi a tua infância. Tu morava num bairro? A minha infância foi em um bairro classe média baixa, assim, né? A gente morava em casa. Uhum. Inclusive, a casa que a gente morava era uma casa que foi da minha avó, que meus pais moravam. E aí, meu pai comprou essa casa da minha avó. E mais tarde, meus outros avós moraram também nessa casa. Era uma casa pequena, eu dividia quarto com a minha irmã. Uma casa, assim, de bairro pequeno. A gente não tinha tanto essa vida de brincar na rua, tinha até mais do que se tem hoje, mas acho que menos do que quem veio do interior, né? Porque aqui em São Paulo, dependendo do bairro, isso é mais perigoso. Eu fui uma criança mais de clube, né? Sim. Então eu era sócia de um clube, que era o clube da Caixa Federal, desde pequena, fazia balé lá, cresci lá. E coincidentemente foi lá que eu conheci o meu marido. Olha só, que loucura, né? Que idade tu tinhas? Eu conheci meu marido com 12 anos de idade. Nossa, 12 anos de idade. Eu tenho 36. Então, a gente tem mais tempo de vida se conhecendo do que sem se conhecer. E ele foi meu primeiro namorado, olha que loucura. Primeiro namorico, assim, né? Minha primeira paixão de infância foi ele. A gente namorou por 1 ano, né? Aquela coisa de criança mesmo. E
enfim, daí o mundo deu muitas voltas e hoje somos casados, que é uma história de filme da Sessão da Tarde. Somos casados, temos uma filha e sou muito feliz também. E é engraçado, né? Como que essa história começou há tanto tempo atrás. E tá aí, né? Firme e forte com filhos. E como é que foi esse despertar para medicina, né? Tu tinha uma irmã, morava nesse bairro. E o que te levou a definir que tu irias estudar, que ia ser na área da medicina? Foi muito mais tarde. Eu sei que é comum, a maioria das pessoas que vão para medicina, muita gente vai porque tem familiar médico, não tem na minha família, né? Da área da saúde, fomos eu e a minha irmã. E quando eu era pequena, eu queria ser bióloga, eu queria cuidar de bicho. Olha só. Eu acho que eu confundi um pouco profissão com talvez ser uma sereia, porque eu queria ser bióloga de animais marinhos. Inclusive, eu convenci meu pai, em algum momento, a me pagar um curso de mergulho, porque eu falei para ele que isso ia fazer parte da minha profissão. Então, pai, desculpa, eu sempre dei alguns golpes em você, mas faz parte. E aí a gente fez curso de mergulho, porque afinal eu ia ser bióloga, eu queria ser especialista em biologia marinha, hoje sou médica. Como que foi essa transição? Quando eu já era mais velha, né, na minha adolescência, eu estava meio perdida no que eu queria fazer e eu tive uma tia que ficou muito doente. Essa minha tia teve câncer e uma parte do tratamento dela era gente que cuidava. Ela morou na minha casa, porque minha mãe levava ela para os médicos, para as consultas e tudo mais. E aí, nessa época, a gente já morava num lugar maior, era separado o meu quarto do da minha irmã, e ela ficava no meu quarto. E eu cuidei muito dela, e ali me despertou essa sensação de que o que eu queria fazer, na verdade, era cuidar de gente. Olha que bonito, cuidar de gente. Não tinha tanta clareza de para onde eu ia. Eu fiz fisioterapia antes da medicina, mas eu lembro que assim, eu falei, nossa, acho que não, eu sou boa nisso, eu quero cuidar de pessoas. E aí mudei completamente de área, né? Que ia para biologia, fui para a área da saúde, fiz fisioterapia. Em 2 anos de fisioterapia, eu vi que não era bem aquilo que eu queria poder fazer mais do que a fisioterapia me permitia. E aí tive a coragem de voltar para o cursinho para poder prestar medicina e deu tudo certo, porque eu amo o que eu faço. Tive vários pontos de virada, assim. Eu falo que tudo que mudou na minha vida, né? A gente, quando olha para trás, enxerga os pontos de inflexão. E que Deus sempre colocou isso na minha vida e Ele sempre colocou como uma lição. Então, não foi assim, olha, eu quero fazer isso por um motivo financeiro, palpável, enfim, não. Sempre aconteceu alguma coisa em mim, alguma mudança na minha vida pessoal que direcionou a minha jornada profissional, como foi esse caso da minha tia que me levou para a área da saúde. E aí depois fui para medicina e dentro da medicina também, né? Hoje o que eu trato é o que eu busquei tratar em mim. E aí acabou virando, foi assim, eu fui adoecendo e descobrindo meu propósito. Coisas iam acontecendo que me colocavam no caminho certo. Acho que vai dar pra gente falar desse trajeto inteiro. Exato, eu acho muito interessante isso porque muitas vezes nós nos pegamos em momentos desafiadores da vida, mas são esses momentos que nos levam a outros caminhos, né? Porque é isso que nos mostra o que pode ser feito e ali acontece uma transformação na nossa vida. Então, olhar isso por um ponto positivo é muito saudável para a nossa vida, porque é o nosso momento de virada. É bem como tu falaste, né? Os desafios te mostraram caminhos e aí tu linkou o teu propósito de vida. Eu procuro ser uma pessoa muito resiliente, né? Então, toda vez que eu tô passando por um problema, alguma coisa difícil, eu penso assim, cara, isso é o jeito de Deus de me mostrar que talvez eu esteja no caminho errado e quando eu resolver isso aqui, eu vou saber qual é o caminho certo e eu vou entender por que isso aconteceu. E assim, é real. Tudo na minha vida foi assim. Tudo. De relacionamento que tava ruim e acabou abruptamente e eu sofri. E depois eu falei, nossa, graças a Deus. Porque se não tivesse dado errado lá, eu não tava no relacionamento certo, que é o que eu tenho hoje, né? Então, assim, coisas que às vezes a gente acha que tá passando por um momento de derrota, de falha. Por que isso não tá funcionando pra mim? E depois você descobre que, cara, calma. Você vai descobrir a resposta certa e aí você vai ver que não tava dando errado, era só Deus redirecionando tua rota. Às vezes você tava olhando pro lado errado do caminho. Inclusive, tu falando de Deus, né? Como que é a tua vida espiritual? Tu sente que isso é importante na tua vida?
eu não sou uma pessoa religiosa, tá? Apesar de ter sido criada como católica, né? As minhas avós são bem religiosas. Eu fui coroinha do Padre Marcelo quando era criança. Olha. Mas não sou uma pessoa religiosa, mas eu sou uma pessoa de muita fé. Então, eu busco fazer oração com a minha filha antes de dormir, conversar e me conectar com Deus em todos os lugares, em todos os momentos. Eu acho que eu não preciso estar dentro da igreja para isso acontecer, né? E pedir orientação e enxergar isso mesmo, né? Eu acho que, nossa, ter fé facilita muito a nossa vida, né? Tira um peso das costas, que você pensa assim, eu não tô entendendo o que tá acontecendo, mas Deus sabe. Então, vou anotar, inclusive, papel e caneta na mão, viu, gente? Ter fé facilita a nossa vida. Gostei muito tira um disso. peso das costas, né? Você coloca a decisão, a responsabilidade continua sendo minha. Mas quando eu tô insegura do caminho, eu sempre penso assim, Deus sabe o que faz, Ele tá me direcionando, mesmo que eu não esteja percebendo. E isso dá aquela sensação de, ufa, tem alguém comigo. E aí, na medicina, tu te formaste, e aí tu foi, pra onde que tu foi? Depois que tu te formou, pra onde que tu foi, Carol? Então, quando eu me formei, olha como Deus age na minha vida. E aí, quando você reconhece o padrão, você entende que, de verdade, hoje eu vejo as dificuldades como calma. Essa dificuldade vai ser um trampolim. Eu vou dar um passo grande para frente. Eu formei, eu queria ser médica, não sabia exatamente que área eu queria seguir, porque, gente, faculdade de medicina é uma delícia, é tudo muito legal. Eu gostava muito, assim, todas as especialidades, mesmo aquelas que eu sabia que não eram para mim, tinha alguma coisa que era muito legal. Eu sempre gostei de estudar. Certo. E aí, quando eu formei, eu não tinha clareza do que eu queria fazer, então primeiro eu falei, cara, eu vou trabalhar, vou testar algumas áreas, e aí eu fui atender como pediatra, fui atender como clínica geral e tentar entender o que eu queria. E aí eu achei que eu queria pediatria, né? Então eu estava estudando, prestando prova de residência, já tinha feito curso de aprimoramento para emergência pediátrica, então eu já atendia como pediatra, né? Como médica na área de pediatria sem ser pediatra. E, gente, tá tudo bem, isso é permitido por lei, tá? É parte do crescimento médico. E eu tive um burnout. Eu trabalhava em um hospital, eu fazia plantão de urgência e emergência, eu fazia plantão de porta, né? Que a gente fala que é gripe, resfriado. Fazia pediatria pelo SUS. E eu entrei em burnout, eu fiquei muito mal da cabeça, eu adoeci. E eu tava num ambiente que eu sentia que eu não fazia uma medicina real, né? Principalmente na parte da clínica. O pronto-socorro, né, o pronto atendimento, eu falo que a gente parece um burocrata, parece que eu trabalho um poupa-tempo. Eu tô ali para preencher papel, para carimbar atestado, carimbar receita, muitas vezes de coisas que não precisariam ir ao médico. Eu brinco que metade das queixas do pronto-socorro seriam resolvidas por 2 avós, né? Gripe, diarreia, chá. E existe um sistema no hospital que a maioria das pessoas não conhece, que nós temos metas de internação, né? Então, pensa assim, eu era uma burocrata, eu era forçada pela diretoria do hospital a fazer internações. Então, às vezes, um paciente que poderia ir para casa, eles queriam que eu internasse, porque aquele convênio era vantajoso financeiramente para o hospital. E um paciente que tivesse mais indicação para internação, eles queriam que eu tentasse mandar para casa, porque aquele era um convênio que ia dar prejuízo para o hospital. E a maioria das pessoas não sabe que isso acontece nos bastidores. Quando eu me formei, eu também não sabia. Então, engraçado, hoje eu vejo muita gente debatendo assim, a mercantilização da medicina. Gente, a verdadeira mercantilização da medicina acontece nos hospitais e vocês não estão vendo. Ela acontece pelos convênios. Porque existe isso de convênio bom, convênio ruim, no sentido de, não do bom para você que é o cliente, claro, do bom de qual convênio, qual paciente estar dentro daquele pronto-socorro, dentro da internação, vai dar lucro para o hospital. E aí, os médicos têm metas para bater. Entendi. Então, eu tomava uma bronca, se, por exemplo, você não internou ninguém. Eu falei, mas eu tenho de gripe o dia inteiro, eu vou internar essa gripe como se fosse pneumonia? Sim. Né? E aí eu vi que, cara, não era aquilo, porque eu tinha perdido o que eu fui buscar, que era cuidar de pessoas. Eu não queria carimbar receitas. Eu nunca quis ser prescritora. Eu queria cuidar de pessoas. Interessante isso. E qual foi o momento, assim, que a doutora Carolina entendeu que precisava realizar o seu propósito? Quando foi esse momento?
Foi exatamente assim, eu estava infeliz, eu estava em burnout, não sabia, eu tinha crise de ansiedade, todo domingo à noite eu tinha crise de ansiedade, assim, de taquicardia, Que bom que tu estás mal-estar. falando sobre isso, porque muitas pessoas sofrem de crise de ansiedade e muitas pessoas têm vergonha de falar sobre isso. E acham que o problema tem que ser escondido. E não, é importante falar sobre isso. Sobre burnout, sobre crise de ansiedade, sobre doenças mentais. Sim, porque a saúde é um todo, né? E era um ambiente tão tóxico que hoje, olhando para trás, eu vejo assim todas as red flags. Eu falo que eu tinha um luminoso, né, de que eu tava em burnout. Só que na época, eu pensava assim, por que todo mundo aguenta e eu não aguentaria? E é isso que a maioria de nós faz. Você tá péssima, você tá tendo crise de ansiedade, mas você não tem coragem de pedir ajuda porque você acha que é um sinal de fraqueza. Porque você acha que assim, se todo mundo tá passando por isso, por que eu preciso de ajuda? E hoje eu penso assim, todo mundo deveria estar pedindo ajuda, não seja todo mundo. Sim. Né? E aí eu tinha prestado as provas de residência de pediatria, que eu falei que era o que eu queria fazer. Sim, sim. E no dia de assinar, né, de assumir a vaga, eu não fui. E eu não fui, Jô, porque eu tive uma crise de depressão, de ansiedade, eu não saí. Então pensa assim, eu tinha feito todo um esforço para conseguir, aquilo era a minha meta, e no dia eu não fui, e eu não consegui entender por que eu não consegui sair da cama, por que eu não fui fazer isso, eu estava há 1 ano batalhando por aquilo, e eu falei, cara, eu preciso de ajuda, isso não é normal, né? E aí eu comecei a procurar ajuda, porque foi ali que eu vi que eu realmente estava com um problema mental, porque para mim não fazia sentido nenhum, e aí eu procurei ajuda. E dentre dessas ajudas, né, fui atrás de um psicólogo, de um psiquiatra, fui fazer um check-up, por assim dizer, e eu descobri que a minha tireoide estava enorme, estava inflamada, e eu tinha diversos sintomas de alteração da tireoide, mas que eu não reconhecia, porque, de novo, eu estava em burnout, eu estava em estresse, então era assim, eu não prestava atenção na minha própria saúde, e tudo que eu sentia, aquele cansaço, mal-estar, dor, fraqueza, cabelo caindo, eu associava ao excesso de trabalho. E foi, né, assim, o que desencadeou o meu Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, foi esse desequilíbrio também emocional. E quando eu percebi isso, eu falei, cara, eu estou adoecendo, eu não estou cuidando de verdade das pessoas, eu não estou feliz com aquilo que eu faço, eu estou me tornando uma médica que odeia pessoas, e gostar de pessoas é a minha maior qualidade, uma característica pessoal, não profissional, assim, ser empática. É o que te movimenta. É o que me movimenta, eu tô perdendo isso. Então, eu quero me cuidar, eu quero me curar e eu quero sair daqui. Eu não quero ficar nesse ambiente, porque se eu estiver nesse ambiente, eu sempre vou ser forçada, direcionada a ser essa profissional, a ser essa pessoa que eu não quero ser. Fazer parte de um sistema, né? De um sistema, e assim, o ambiente molda a gente. O ambiente molda a gente, eu sempre falo isso. A ambiência que a gente está diz muito sobre os nossos comportamentos e sentimentos. Muito. Então, assim, se eu ficasse naquele ambiente, eu ia continuar sendo contaminada por aquele perfil de mentalidade, até dos colegas médicos que eu estava. Não só a pressão do sistema, mas você está dentro do sistema e você não faz nada para mudar. Ou você não sai dele, se não cabe a mim mudar. Então, eu estou apoiando aquilo. Né? E aí eu decidi que eu ia sair e... Daí tentando melhorar a minha tireoide, o ganho de peso que eu tive nessa época, tudo que estava errado comigo, eu fui estudar uma nova vertente da medicina. E isso tornou a minha paixão, que é a parte de nutrologia, esportiva, medicina integrativa. Perfeito. E virou o meu propósito e é o que eu faço hoje. Ai, que legal. Então nós queremos saber um pouco mais. Mas eu quero aproveitar a oportunidade para você que está aqui no Inspirar Podcast. Se você tem uma sensação que precisa pedir ajuda, por favor, não deixe de conversar com um profissional, seja psicólogo ou psiquiatra. Doenças mentais, elas existem, elas não são um caso isolado e nós precisamos tratar. Tenha coragem de mudar a sua vida, aceite que talvez você possa precisar de ajuda e transforme a sua vida, porque a cura existe. Não é 1 nem 2 casos que nós vimos de pessoas que transformaram a sua vida, primeiro por aceitar, segundo por buscar ajuda e por querer
estar na transformação, voltar a ser feliz, porque é para isso que nós estamos aqui, ser feliz. E aproveitando o gancho de ser feliz, eu quero que tu me conte então, Carol, como é o teu trabalho? O que tu faz hoje? Por exemplo, a Josi vai lá na doutora Carol. O que eu vou encontrar lá? Tá, claro. Mas ó, só pra encerrar, você viu como que Deus coloca a gente no lugar certo? Eu saí do que até então era o pior momento da minha vida, um burnout, um trabalho que eu odiava, adoecimento psíquico. Não fui cumprir o que eu achava que era o meu propósito, que era ser pediatra. Sim. E tudo isso foi para eu descobrir o meu real propósito, que é o que eu faço hoje. Lindo, né? lindo, lindo. Então, assim, e como é importante a gente funcionou. estar atento, né, Carol, aos caminhos. Esteja atento ao seu coração, ao que bate no seu coração, porque isso te torna único. É isso que nos diferencia. Cada um é bom numa coisa. E quando a gente faz o que a gente gosta, aquilo brilha diferente, o resultado é diferente, isso contagia. Tanto é que tu sentiu que o clima mudou, até aqui no próprio podcast. Quando a gente fala agora, que a gente vai passar pro bloco do que a Carol faz e o que ela gosta, a gente até sorri mais. Exatamente, é a energia muda. A energia muda. Então eu tô muito curiosa para saber. Fala assim, eu sou apaixonada pelo que eu faço, pela medicina que eu faço, pela maneira que eu cuido das minhas pacientes. E assim, eu falo com segurança pra você, se eu não precisasse de dinheiro, porque eu tivesse mais dinheiro que eu sou capaz de gastar, o que eu faria? Exatamente o que eu faço hoje. Muito bom. Não muito me imagino fora disso. Eu amo o que eu faço. Eu gosto de transformar a vida das pessoas, né? Então, se você chegasse hoje, Gio, o que eu faço? A maioria das pessoas chega até mim, chega na minha clínica buscando emagrecimento. Ok. Tá? Mas emagrecimento é um pedacinho do que eu faço com as minhas pacientes. Perfeito. Né? Pensando na parte médica, clínica, o que eu faço é avaliar você, seu metabolismo, seu estilo de vida, entender o que eu posso ajustar, que doenças eu posso prevenir, porque eu não quero jogar uma corda depois que você estiver no fundo do poço. Eu quero impedir que você caia. Ótimo, que interessante então, isso. Não é, eu brinco que eu não sou médica de doença, eu sou médica de saúde. Perfeito. Você chegou pra mim, você já tá doente, talvez a gente esteja atrasado, mas a gente vai resolver mesmo assim. Tá. Né? E eu gosto de transformar vidas. Eu quero resgatar a tua autoestima, eu quero que você se olhe no espelho e seja feliz. Eu quero que você perceba o teu valor. Eu quero que você enxergue na tua rotina quais são os teus pontos cegos, o que a gente pode fazer para melhorar, para que você possa ser uma prioridade dentro da sua vida. Então, hoje eu tenho muita clareza que o meu propósito, o propósito que Deus colocou em mim, não é ser médica, é transformar a vida das pessoas. Tá. E a medicina, então assim, medicamento, tratamento hormonal, são ferramentas que eu tenho para fazer isso. Perfeito. Então, não é sobre emagrecimento. Entendi. Né? É sobre transformação. Transformar vidas por meio da medicina com a saúde, né? Não saúde. tratar a doença, e sim a saúde. A gente ter saúde para não Ter precisar saúde. chegar lá, né? E Porque ter algum problema. Nós, mulheres, que é o meu público principal, o que acontece? A gente tem muitas funções, né? A gente tem muitos papéis. Então, eu sou mãe, eu sou médica, eu sou mentora, eu sou empresária, eu sou esposa, eu sou filha. E o que é mais comum para a mulher é ela equilibrar vários pratos, ela cuidar de muitas coisas, de muitas pessoas, e por isso a gente se coloca sempre por último, certo? Você já passou por isso? Você se enxerga nessa descrição? Me identifico, vida de equilibrista, né? Exato. E aí a gente acha que assim, que dar amor para as pessoas ou que fazer o nosso melhor significa sempre se colocar por último, né? Para eu ser uma boa mãe, eu não posso ser bem cuidada. Primeiro meu filho, depois eu. Primeiro minha empresa, depois eu. Primeiro meu marido, depois eu. Mas isso está errado. Verdade. Por quê? Se você está num avião, em uma emergência, o que eles orientam? Coloque primeiro a sua máscara de oxigênio, depois ajude os outros. Exato. Por quê? Porque se tu não se ajudar, tu não é capaz de salvar a vida do lado. Exato. Se você coloca primeiro, e qual que é o nosso instinto como mãe? Despressurizou, caiu máscara, você fala, vou colocar na minha filha. Só que se tu apagar, o que acontece com a tua filha? Vai apagar também. Exato. Certo? Não tem como dar o que a gente não tem, né? Exato. Então pensa comigo. Para todas as mulheres que estão vendo e ouvindo esse podcast, se você faz isso, se você se identificou com isso, equilibro muitos pratos, cuido de todo mundo, eu sou sempre a última, o que sobrar de tempo, de energia, de cuidado, fica para mim.
você está construindo um castelo de cartas. Verdade. O que acontece, Jo, hoje, com tudo que depende de você? Sua empresa, que é mais de uma, seu podcast, filhos, família. O que acontece se você não estiver mais aqui? E essa não é a pior possibilidade. O que acontece se você estiver aqui e estiver incapaz? Se ao invés de ser a cuidadora, você amanhã precisa ser cuidada. Se tornar aquela que precisa ser cuidada. Nossa, isso eu não tinha pensado. As pessoas ao seu redor sabem o que fazer? Elas vão sobreviver sem você? Olha, eu tô entrevistando ela, mas na verdade agora é ela que tá me entrevistando, viu? Perguntas profundas. É isso que eu faço na minha consulta. E aí, quando a minha paciente fica exatamente como você tá, porque você visualizou. Sim. E você entende que não estar mais aqui é péssimo. Sim. Mas na nossa cabeça feminina, de ser sempre aquela que cuida, quando você se imagina necessitando de cuidado, você fala, cara, além de tudo afundar, talvez eles não saibam o que fazer. Quem que vai cuidar de mim? Exato. Por isso que eu te digo que colocar você como prioridade, cuidar de você em primeiro lugar, garante a saúde, o sucesso de tudo aquilo que depende de você. E não é óbvio? É óbvio, sim. Por que a gente não faz? O óbvio tem que ser dito, não é verdade? Tem que ser dito. Assim, tudo aquilo que depende de mim só pode ficar melhor se eu tô melhor. Sem dúvida. Da mesma forma que tudo aquilo que depende de mim vai ficar pior quando eu tô pior. Então, a gente tem que parar de achar que o autocuidado é egoísmo. Exatamente. Sabe que isso na Yustê nós trabalhamos muito, né? A gente se conhecer, a gente ter o autocuidado, ter satisfação em cuidar da gente. Inclusive, a doutora Carolina. A gente, olha, ela eu fala sou muito da Yustê. Ela fala mais que eu, gente. Embaixadora, tá, gente? Você só olha esse perfil, olha esse batom. Tudo aqui, ó. Essa cara aqui é a Yustê. Ai, gratidão, é verdade. Ela sempre fala da Yustê. A base fluida é a que tu mais usa, é né? Ela tava favorita. me contando. Poxa, muito obrigada pela confiança. A Yustê está aqui nos patrocinando no Inspirar Podcast. Está aí apoiando essas causas, que é transformar vidas. Eu acredito que podcast também é educação. E falando em educação, Carol, quero que tu me conte agora. Tu és, então, mãe, esposa, médica, mas tu também é mentora. Como é que é? Como é que surgiu ser mentora no meio de todas essas funções? O que eu falei pra ti? Deus me dá uma pedra. Momento de virada. Momento de virada. Passei por um momento de virada no final, deixa eu pensar, começo de 2024, janeiro de 2024. Ano passado, a gente tinha um modelo de negócio, esse modelo de negócio passou a não funcionar bem. Aquilo que era para gerar lucro começou a gerar dívida. Opa. E aí, olha só, eu sou médica, né, de formação. Sim. Médico não entende nada de negócio. Ai, que bom que tu falou sobre isso. Nada. O que pra mim é bom, porque é sobre isso a minha mentoria. Mas pra mim, como empresária, foi péssimo. Sim, eu noto muito que as pessoas saem da faculdade, dessa parte de medicina, tudo, odonto, área da psicologia, saúde. Área da saúde, exatamente. E eles não estão preparados para gerir. Não, E tem dificuldade de entender que um profissional da saúde, como qualquer outro profissional, também é empresário. E o que a gente faz com isso? Busca mentorias, não é verdade? E aí, olha que engraçado. Eu passei por um momento de virada, né? Muitas clínicas fechando. E eu falei com meu marido, que é meu sócio, falei, nós não vamos fechar. Tá. O nosso modelo de negócio que a gente tinha não vai funcionar do jeito que funcionava antes. A gente vai se adaptar. O mercado é daquele que se adapta melhor. Tô anotando aqui. E aí... eu sempre falo isso, eu falei, calma, eu não sei ainda o que eu vou fazer, mas eu vou descobrir. Eu aplico na minha vida uma coisa que eu chamo de metodologia científica. Tá. O que é metodologia científica, Jo? Quando a gente está fazendo um estudo científico, a gente tem uma hipótese, né? Eu tenho uma ideia, eu acho que se eu jogar isso aqui, ele cai. E aí eu vou fazer estudos para comprovar se aquela minha hipótese é verdadeira ou não. Não existe estudo científico que deu errado. Porque se eu testar uma hipótese e ela não for real, ele não deu errado. Eu só descobri que não é dessa forma que faz, ou que o resultado daquilo não é o que eu esperava. Sim, mas vai ter um resultado. Exato. Então, o que é metodologia científica na minha vida?
Se eu tentei alguma coisa e não deu certo, não é porque ela deu errado, é porque eu descobri uma maneira de não fazer. Agora eu já sei que aqui não é, vamos pra lá. Perfeito. Olha, nunca tinha pensado sobre isso, Carol. Tá? Metodologia científica aplicada a negócio. É só, eu testei uma hipótese, então, por quê? Porque quando a gente pensa assim, ai, deu errado, né? A gente quer desistir. E quando você se recupera, e gente, eu tô falando isso não é porque, nossa, como ela é forte, não, eu choro, eu me descabelo, mas daí eu respiro de novo e falo, bora, a gente já sabe que não é pra aqui, vamos testar a próxima rota. E aí teve essa alteração do meu mercado, e eu falei pro meu marido assim, foi difícil, o meu marido, que é meu sócio, eu lembro que ele tava muito estressado, muito preocupado, e eu falei, vamos conversar, você não tá me falando o que tá acontecendo, eu já tava desesperada. E ele sentou para conversar comigo. Eu nunca contei essa história em público, tá? Ele sentou para conversar comigo, eu coloquei minha filha na sala, liguei um desenho e falei, nós vamos conversar. E ele começou a chorar. Nossa. E o meu marido, eu vi ele chorar talvez 3 vezes na vida, e a gente se conhece desde os 12 anos de idade. Sim. Tá? Uma foi uma vez que a gente terminou, uma foi quando minha filha nasceu. E essa, mas assim, eu nunca vi ele chorar de soluçar. Foi a primeira vez que eu vi o meu marido chorar de soluçar. Bateu o desespero. E eu ficava, me fala o que tá acontecendo, me fala o que tá acontecendo. E esse homem não parava de chorar, eu já não sabia se eu abraçava ou dava um tapa nele. Falava, vamos, se recupera, porque eu tô ficando nervosa. E na minha cabeça, falou assim, eu vi aquela reação dele e eu pensei o quê? O pior. Sim. O que era o pior pra mim, Jô? Nosso casamento acabou. Esse homem não me ama mais. Ele tem outra. Ele vai me falar que ele vai sair de casa, porque esses são os meus traumas. Sim. Então, pra mim, a pior possibilidade, juro, não era nem assim ele falar, tô doente, estou morrendo. A pior possibilidade na minha cabeça era o nosso casamento acabar, a nossa parceria acabar. Entendi. E aí ele falou assim, estamos sem dinheiro. Aí tu relaxou. Meu ombro relaxou, eu comecei a rir. Eu falei assim, eu dando risada assim, rindo de nervoso, mas rindo, assim, nervoso, alívio, sabe? O ombro desceu. E eu falei assim, a gente tá pobre? Aí ele, sério, né? Falou assim, amor, você não tá entendendo. Não estamos recebendo o pagamento. Eu falei, a gente pagou todo mundo, pagou todos os funcionários. Ele falou, sim. Eu falei, quem que não vai receber pagamento? Ele falou, você. Eu falei, tá bom. A gente tem dinheiro guardado? Temos. A gente tem reserva de emergência? Temos. Falei, a gente tá bem? A gente, como casal, como parceiro? E ele com uma cara de, o que você tá falando? Sim. Aí ele... Nem passou da cabeça dele, né? Ele tá, vida, tá tudo bem. Eu falei assim, amor, a gente tá bem? Eu tava com medo de você me falar que você vai sair de casa, que você tem outra mulher, não sei o quê. Aí ele ficou olhando pra mim com uma cara, meu Deus, né? A gente tava pensando coisas completamente diferentes. Ele, lógico que não, eu te amo, eu não faria isso. Eu falei... Então tá tudo bem, é só dinheiro. Dinheiro a gente faz. Dinheiro tem no mundo pra recolher com pá. A gente só precisa descobrir como faz ele chegar na gente. Nossa. E eu falei, na hora eu sentei no colo dele, enxuguei as lágrimas dele e falei assim, amor, fica tranquilo. Se você estiver comigo, porque a gente é sócio, a gente é parceiro, você é meu tudo. Se você estiver comigo pra me apoiar, eu prometo que eu vou descobrir como que a gente faz dinheiro. Se a gente estiver junto, todos os outros problemas a gente descobre como é que resolve. Que bonito isso. Parceria de casal, né? Total. De assim, vida. Isso pouquíssimas pessoas sabem dessa história. E sabe, Carol, eu acho que tu tem até uma coragem de falar isso, porque muito se fala da vida, que a gente tem que ser independente, tem que ser autossuficiente. Mas é muito bom ter um parceiro que a gente possa confiar, que a gente possa ter troca, que a gente se fortalece. É importante falar sobre isso ser também. Independente não é ser sozinho. O ser humano não foi feito para ser um animal solitário. Exato. Assim, eu sou uma mulher independente. Eu sou capaz de me sustentar, eu sou capaz de prover, eu sou capaz de criar a minha filha sozinha. Mas eu não quero. Isso, eu não quero. Que lindo isso que tu falou. Eu não quero. Eu quero ter um parceiro, eu quero ter alguém que divida a vida comigo, que divida os meus propósitos. E eu sou muito a favor, as pessoas acham estranho, né? Porque nós somos casados e somos sócios, a gente trabalha junto. E as pessoas falam assim, nossa, como que vocês fazem isso? E pra mim é claro, porque casamento é uma coisa séria. Sério? Escolher o pai da minha filha foi a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Nada disso que eu te falei até agora é mais importante do que ter escolhido quem seria o pai da minha filha. Isso vai comigo para sempre. Minha filha é a pessoa mais importante da minha vida.
Se eu tivesse feito uma escolha errada, e eu não tô falando isso julgando mãe solteira, nada, eu tô falando de mim. Se eu tivesse feito valores. a escolha errada, eu ia marcar negativamente a vida da minha filha, que é a pessoa mais importante para mim. Então, se eu escolher esse cara, e eu escolhi, não foi acidente, a gente se conhece, não tem ninguém que me conheça melhor do que ele, ou que conheça ele melhor do que eu, a gente se conhece há 24 anos. Para ser o pai da minha filha, para ser o parceiro de vida, para dividir a cama comigo, para conhecer os meus defeitos, os meus problemas, a minha intimidade, que outra pessoa no mundo eu confiaria tanto para ser meu sócio nos meus negócios? Verdade. É possível Quem casais mais? trabalharem juntos. Quem mais estaria tão alinhado no propósito de vida? Porque o meu negócio existe para gerar transformação, melhoria na vida das pessoas, né? O cliente é o centro, ele é a razão daquilo existir, mas ele existe também para gerar prosperidade e transformação na minha vida, na vida da minha família. Eu penso que também muitas pacientes tuas devem chegar com algum problema de relacionamento pela baixa da autoestima. Sim, E tu eu acaba atendo muito casal, eu brinco, eu salvo muito casamento. Pois é, tu acaba sendo uma inspiração também. A tua história de vida, Também. ela é uma inspiração. Também, assim, eu acho que todo mundo tem histórias inspiradoras, né? Se a gente souber olhar. E, enfim, aí chegamos nesse momento e eu falei, cara, graças a Deus, é só dinheiro. Gente, lógico que me preocupei, depois falei, né? Porque Por onde começar? O principal produto da minha clínica sou eu, então quem tem que fazer dinheiro sou eu, beleza. Sim. E eu falei, me dá um tempo, eu vou descobrir. E fui pensar, estudar modelos de negócio, o que a gente pode fazer, fui me informar, me colocar em outros ambientes. Inclusive, um dos motivos de eu estar no Clex foi isso. Eu falei, eu quero ambientes empresariais, eu quero melhorar como empresária, porque eu já sou uma excelente médica. Eu quero melhorar como empresária, eu quero melhorar meus pontos fracos. Eu reconheço muito o meu ponto fraco, eu estou sempre pronta para aprender com pessoas melhores do que eu. Interessante isso que tu falaste, reconhecer os seus pontos fracos e buscar ajuda com quem já fez. E a mentoria Exato. serve muito para isso. E uma das mentorias que eu entrei, que eu odiei, na primeira entrevista, né? Eu falei para a pessoa o que eu queria, qual era a minha situação, falei qual era a minha meta e se eles iam me ajudar a alcançar. E aí um cara, um homem, nem todo homem, mas sempre um homem, virou para mim e falou assim, tu acha possível essa meta? Eu falei, acho. Aí ele falou, mas eu não acho provável. Te desafiou de certa forma. E eu sou rancorosa, né? Eu sou colérica. Eu sou rancorosa, eu levo pro coração. Aí eu entrei na mentoria desse pessoal. Em um mês não teve nada, foi uma entrega absurdamente bosta. Eu ganhei um grupo de WhatsApp com bom dia, boa tarde, boa noite. Não teve onboard, não teve nada. E eu falei, cara, gente, quero sair. Não é pra mim, talvez o produto de vocês seja bom, mas não me identifiquei. Tá no meu time, não me identifiquei, quero sair. E aí essa pessoa falou assim, se já era improvável, teu objetivo com a gente, sem a gente, impossível. Rancorosa que Audácia! Rancorosa que sou. Bati a meta que eu tinha falado pra ele sozinha em 30 dias. Nossa, parabéns! E aí, quando eu fiz isso de novo, Deus me dando ponto de inflexão, fazendo eu perceber as coisas. Quando eu fiz isso sem a ajuda dessas pessoas, eu falei, cara, eu consigo ajudar outros médicos a fazerem isso. Porque Detectou agora eu já poder. sei. Agora eu já sei como é que faz. Agora eu já sei como faz. Eu sei como é uma mentoria que não é boa. Eu sei o que eu não quero. Certo? Metodologia científica. Isso aqui não funciona. Perfeito. Descobri como é que funciona. Agora eu vou ensinar outras pessoas a replicarem. E aí nasceu a mentoria. E como que é a mentoria? Me conta. São focados para médicos? Focados só para médicos. Hoje essa mentoria é só para médicos. Que, gente, já estão formados, né? Me procurou outro de uma menina. Ela falou, eu queria muito entrar. Eu falei, quando você se forma? Dela, novembro. Eu, novembro agora? Ela, não, de 2026. Eu falei, acho que você tem preocupações maiores para esse momento, mas te chamo em janeiro de 2027, pode ser? É para médicos, tá? Que já estão formados, que já querem trabalhar em consultório, que já tenham começado, mas que não têm noção empresarial, não têm noção de venda, né? Eu quero ajudar os médicos a transformar o conhecimento que eles têm de medicina em dinheiro. Serem mais valorizados, para poder ter mais tempo com a família, para ter as coisas que eu tenho, as coisas que a gente valoriza, e não virar um plantonista do próprio consultório,
Que é assim, atender horas infinitas, sem qualidade, e isso faz com que você atenda pior, porque tu tá cansado, você não é tão assertivo e você também não é tão empático e carinhoso quanto você poderia ser. E eu acredito muito que o tipo de mentoria que eu faço, o que eu ensino os médicos a fazerem, torna eles médicos melhores, mesmo que eu não fale de doença. Perfeito. Sabe que uma das características tuas que eu notei, que eu gosto muito, que eu sempre falo, é ter um tino comercial. Tu és uma profissional, empresária, médica, mas tu tem uma veia comercial muito forte. E tu vende qualquer coisa. Eu acho impressionante como tu falando da Yusté, tu acaba vendendo a maquiagem da Yusté. Se tu falar sobre medicina, tu vai vender a medicina dentro, claro, do teu propósito. E eu penso que tu ensinar isso na tua mentoria, que com certeza tu faz de forma natural, vai transformar a vida de muitos médicos, e esses médicos vão transformar a vida de mais pessoas. Porque, exatamente. De novo, a gente cai na mesma coisa. Quando você investe em você, quando você tá melhor, as vidas que tu toca ficam melhores. As coisas que você faz ficam melhores. Que sejamos luz na vida das pessoas, né? É isso que eu quero. E para isso nós precisamos estar energizados e fazendo o que a gente gosta. E quando você fala assim, você vende qualquer coisa. Não. Mas eu vendo qualquer coisa que eu acreditar. Exato. Bem corrigido. Porque é isso que eu acredito. Então, quando eu falo que eu vou ensinar um médico a vender, eu não tô falando para tu vender uma coisa que não funciona. Eu não tô falando para você corromper os teus valores. Eu tô falando para você entregar pro teu paciente ou pro teu cliente de qualquer área que seja o melhor para ele. Porque o que eu acredito é vender transformação. Se eu ofereço para você, Jo, um tratamento, qualquer que seja, que não faz sentido para ti, mesmo que eu seja uma excelente vendedora, eu te convenço a fazer aquele tratamento. E aí ele não te dá resultado. Ele não muda a tua vida. Você não volta mais. Verdade. Você não confia mais em mim. Exato. Né? E a gente sabe que o mais difícil é trazer o cliente pela primeira vez, é ganhar a confiança dele. Não é? Fazer a pessoa conhecer. Por exemplo, a Yusté, maravilhosa. A pessoa que testou isso aqui uma vez, ela não troca. Eu, que sou muito vaidosa, gasto muito dinheiro com maquiagem, comprava bases, milhares, caríssimas, nunca mais saí da base líquida da Yusté. Eu tenho base francesa lá, apodrecendo no meu banheiro. Não consigo, é muito boa. Sim. Eu nunca mais comprei outra base. Exato. Né? Então, o que eu entendo por venda é isso. Eu quero fidelizar o meu cliente. Então, quando eu ensino o médico a vender, eu estou ensinando ele a ser mais atencioso, mais criterioso. Porque eu não quero, vender não é empurrar. Vender é te ajudar a tomar uma decisão. E essa decisão tem que ser favorável para ti. Exatamente. Tomar uma decisão. Vender é tomar uma decisão e saber comunicar isso, né? Então, uma das coisas que eu ensino na minha mentoria, porque eu tenho uma técnica de venda aplicada, né, que chama Anamnese que Vende. Então, eu ensino um funil de venda dentro da consulta, dentro daquilo que o médico já sabe fazer. Perfeito. E isso faz com que ele seja muito mais atencioso, ele escute muito melhor o paciente, ele pergunte melhor, porque é voltado para o cliente, não é voltado para o produto. Perfeito. E aí eles geram mais transformação na vida das pessoas. E eu acredito o seguinte, se você tem um dom, um produto, um dom, uma coisa que impacta positivo a vida das pessoas, que transforma a vida dos outros, e você não vende, e de novo, vender não é sobre gerar Pix e passar cartão de crédito, vender é sobre fazer com que a pessoa tome uma decisão, né? E você não vende, você não ajuda a pessoa nessa tomada de decisão, tu não tá vivendo seu propósito. Verdade. Então, é por isso que eu vendo bem, porque eu só vendo coisas que eu acredito. Entendeu? Eu vendo com o meu coração, com a minha alma. Se eu não gostar, eu não faço. Perfeito. Vende porque tu acredita, porque é verdade, né? E ela sai pelos olhos, não é verdade? Vendo porque é verdade. E como que as pessoas que estão aqui nos ouvindo fazem para te encontrar? Me conta. Como que a gente te encontra? Nas redes sociais ou por onde? É só procurar o meu Instagram, que é Doutora Carol Magalhães. Então, DRA, de doutora, Carol Magalhães. Esse é o meu @ em qualquer rede social, mas onde eu sou mais frequente é no Instagram. Né? E vai ser um prazer receber vocês, responder perguntas se alguém tiver.
Eu tô sempre aberta lá, pode falar no meu direct, sou eu que vou responder vocês e gosto muito de ter interação e troca com as pessoas. É verdade, a doutora Carol é fantástica. Eu diria que eu me impressiono com a tua energia, com a tua simplicidade e acessibilidade. E para nós finalizarmos esse nosso encontro tão satisfatório, é uma mensagem. Que mensagem tu deixaria para a pessoa que está aí do outro lado nos assistindo nesse momento? A mensagem que eu passo sempre para todo mundo que eu encontro no meu Instagram é: não desista de você. Nunca. Você pode parar para descansar, você pode chorar, você pode espernear, você pode trocar de profissional, você pode desistir de mim, mas você não pode desistir de você. Se você fizer isso, eu já tô contente. Isso muda tudo. Que lindo, Carol. Então sigam a doutora Carol nas redes sociais. E se você gostou e acredita que esse podcast pode fazer a diferença na vida de alguém, clica no link, curte, não deixa de enviar para aquela pessoa especial, porque isso aqui pode mudar vidas e você pode ser o responsável por este momento. Muito obrigada e até o próximo Inspirar Podcast.